Boa, boa. Chegando. Opa, daqui a pouco a gente está começando. Vamos chegando que hoje a conversa também vai ser muito bacana com o Fernando Yamamoto. Deixa eu só jogar isso aqui para fechar. Prontinho, prontinho. Deixa eu ajustar aqui a direção para acabar com esse treme-treme. Agora sim. Vamos chegando, vamos chegando. E aí, afinos acompanhando. Olha, já chegou aqui, hein? Já chegou o Fernando aqui. Deixa eu só botar ele pra dentro, puxar a corda pra ele chegar junto. Eita, peraí. Valeu, valeu. Vocês também aí. Afinos está chegando junto também. A gente tem que mobilizar mesmo, promover esses encontros. Coletivo das Liliths também. Gerando potências, mantendo a potência viva de criação, de encontros, mesmo que não presente fisicamente. Grande Fernando, Querido Saulos, quanto tempo? como é que você, como é que você está, meu irmão, nesse período maluco? Dentro do possível, bem. Apesar de tudo, ainda numa situação de privilégio, né? Podendo estar em Com casa, certeza. tendo dinheiro para comer, mesmo que seja emprestado dos pais, mas já é bastante coisa, né? Com certeza, velho, com certeza. Eu tava falando com o Fernando ontem também, com o Fernando Max, dentro do possível e do impossível, né? Pois é. E você, como é que tá? Caminhando também, meu velho, caminhando nessa mesma situação. Assim, as coisas meio que presencialmente paradas, mas a gente tentando mobilizar as coisas aqui com o grupo virtualmente, né? Não é a mesma coisa, mas assim, não podemos parar, não. Estamos ensaiando um espetáculo Temos, né? novo aqui online, assim, é uma loucura. Massa. E você tá me vendo, ouvindo bem? Tranquilo, tá bom aí também? Tá excelente. Tá excelente. Deixo logo meus pesares aqui pelo título que não veio. Acontece, né? Faz parte. No próximo. Mas ele era tricampeão, né, velho? Sim, faltava só esse, mas tá bom, né? Tá tudo bem. Acho que o mais importante não é isso. Aliás, para quem não sabe, a gente está falando do meu time, do Corinthians, que todo Uhum. esse processo, desde o golpe, depois de Bolsonaro e todo, vamos combinar que o time, principalmente a torcida, tem feito um papel muito bonito aí de defesa da democracia e com certeza isso é o que está em primeiro plano. Depois, os títulos, obviamente, é sempre bom, mas se não vier, não tem importância. É verdade. O Bahia aqui também estava disputando o título. Eu sou Bahia aqui, mas eu estava torcendo pro Atlético de Alagoinhas. Acabou indo para os pênaltis. Aí, poxa, vibrando aqui contra o time que eu torço, mas tudo bem também. Meu velho, só para te antenar, esse é o projeto Tá na Escuta, Prosas para Suspender o Céu. É um projeto que eu estou conduzindo aqui a partir do meu grupo, que é o Coletivo Duo, e a ideia nasceu muito disso mesmo, de tentar a gente manter esse contato, esse encontro com pessoas queridas, com pessoas que a gente gosta, que a gente admira, também pessoas que a gente conhece pouco, mas que gostaria de trocar uma ideia sobre artes ou sobre temas diversos. Então, você é uma dessas pessoas que eu tenho uma grande admiração, já falei isso contigo, pelo trabalho, pela pessoa também. E desde já queria muito te agradecer pela predisposição, pela disponibilidade de estar cedendo o teu tempo, tuas vivências, tua experiência, teus saberes aqui para a gente poder trocar essa prosa. Então, muito obrigado desde já e já deixo as primeiras palavras aí para você. Valeu, eu agradeço também o convite. Bom estar te vendo. Faz tempo que a gente não se vê, né? Ao mesmo tempo, estava tentando lembrar também de quando é que foi nosso primeiro contato, na oficina, acho que no Vila, né? E isso já faz Isso. há quase 15 anos, se bobear. Faz bastante Uhum. tempo. Então, é uma história mesmo da gente, desses encontros esporádicos ao longo desse tempo, a gente nunca perdeu contato, então é bacana ver você aí trabalhando com o seu coletivo e tal, então fico super feliz também. Obrigado pelo convite, é um prazerzão estar aqui com você.
Bacana, meu velho. Eu costumo sempre fazer uma primeira pergunta, Fernando, para a galera que chega, que é a que eu te lanço agora, né? De onde você vem? Bom, eu acho que tem algumas possibilidades de resposta aí, né? Eu sou paulistano e de família japonesa por parte de pai, italiano principalmente por parte de mãe, mas acabei vindo para Natal muito cedo, assim, ainda moleque, com meus pais. E aí, nesse sentido, acho que tem um outro de onde eu venho, porque enquanto artista, eu me considero um artista nordestino, né? Eu comecei a fazer teatro aqui em Natal, então eu me reconheço como artista nordestino e sempre levanto muito a bandeira, não como um movimento corporativista, mas muito mais como tem um movimento identitário mesmo, né? De reconhecimento, de percebendo essas semelhanças e potências aí dos encontros com tantos grupos e artistas do Nordeste que a gente vem encontrando, por mais que seja uma região em que os 9 estados são tão diferentes uns dos outros, eu acho que a gente tem alguma coisa em comum. E aí eu sempre penso muito nisso. Eu lembro de uma reflexão do Darcy Ribeiro sobre a América Latina, né? O que seria a América Latina? E aí ele vai falando assim, a língua não é algo que define a América Latina, porque a gente tem espanhol, tem português, tem francês, papai e tal. Geograficamente, a divisão política geográfica também não unifica a América Latina, porque você tem o México, que está na América do Norte, você tem boa parte da América Central, mas alguns países da América Central não são da América Latina, porque são de língua inglesa e tal. América do Sul também não são todos, porque tem a Guiana holandesa e tal. Então ele vai tentando destrinchar um pouco o que faz da América Latina, até que ele chega à única conclusão possível, que é o desejo de ser América Latina. Existe um desejo comum de reconhecimento, e eu acho que nesse sentido o Nordeste também, né, se a gente vai pegar o sul da Bahia e o Maranhão, são universos tão distintos, né, os dois extremos, vamos dizer. O Maranhão é um estado que culturalmente talvez tenha até mais relação com O a norte, né? Amazônia, né, com o norte do que com o Nordeste, por mais que também tenha identificação com o Nordeste, é um estado que está muito nessa transição aí e tal. Mas acho que, de alguma forma, o que unifica essa experiência Nordeste, né, que é uma experiência, inclusive, que historicamente foi criada como uma forma de manutenção de poder das oligarquias, né, quando o ciclo da cana-de-açúcar desce para o café com leite, e aí os coronéis criam essa ideia de Nordeste, criam a Sudene, criam essas coisas para gerar essa ideia de uma região, mas ao mesmo tempo acho que tem muitas potências também, tem uma beleza e acho que tem um desejo, tem um orgulho, e principalmente acho que, né, nesses últimos anos aí, essas últimas eleições e tal, acho que acabou inclusive gerando uma imagem para o resto do país e falar, né, a gente vê as pessoas de fora do Nordeste com muita inveja da gente nesse sentido. A gente sabe que tem milhões de problemas, mas por outro lado acho que Sim. é fato, né? E culturalmente nem se fala, né? Culturalmente é uma região muito rica que ainda em tempos de globalização explodida do jeito que a gente vive, em que tudo é igual em qualquer lugar, eu acho que a gente ainda tem uma relação com uma raiz, com uma identidade, com a memória, que eu acho que coloca num lugar um pouco diferente, coloca num lugar especial, assim. Então, nesse sentido, né, para fechar minha resposta, que eu dei uma volta gigante para responder, mas eu acho que enquanto artista, que é o que me define, assim, enquanto que eu faço no mundo, eu sou nordestino, apesar de ser paulistano de nascimento e várias outras questões identitárias também me colocam lá, enfim, acaba sendo um pouco esse nowhere man aí, que não é de um lugar nem do outro, ao mesmo tempo é um pouquinho de cada, né? Vou pensar então que você é um vir-a-ser, já que você tocou nesse ponto da América Latina e do dito Nordeste. Muito bacana, Nando, porque a gente está com um novo espetáculo que a gente vai. Era para estrear esse ano, mas com tudo que aconteceu, a previsão é ano que vem, que é um espetáculo de rua, inclusive, que a ideia é um pouco lançar justamente essa percepção sobre a formação do Nordeste, né?
A gente parte de uma distopia que um muro é construído a partir da Guerra de Canudos e divide o Brasil em dois, né? Então a gente acaba tendo duas nações dividindo esse mesmo espaço geográfico, que é a nação, que é o Brasil, né? A República Federativa e os Unidos Estados do Nordeste. E aí, aproveitando essa tua introdução, eu até te pergunto, né, a tua percepção, já que você também já caminhou bastante com o teu grupo, né, por diversos estados, não sei quantificar quais, mas você tem já uma andança, principalmente com a cena nordestina. Eu te pergunto, na tua percepção, o que é esse vir a ser Nordeste? Você tem um vislumbre, uma percepção do que seria? E aí a gente até aumenta, já que vocês estão com um projeto também com a América Latina, tem o Nuestra Senhora das Nuvens também. Então eu amplio para a América Latina, além do Nordeste. Eu acho que a relação é bem parecida, assim, ou quer dizer, eu não sei se ela é parecida, mas pelo menos eu gostaria que fosse. Então eu faço essa associação sempre, assim, né? Ao meu olhar é uma relação próxima, essa relação do Nordeste para o Brasil, da América Latina para o mundo, que tem uma de vira-lata, uma cara de quintal. Ao mesmo tempo, do lado de cá tem um lugar de orgulho, tem um lugar de defesa, tem um lugar de uma beleza enorme dessa luta identitária por falar, a gente está aqui, a gente existe e tal, né? E aí, de fato, como você falou, o grupo já circulou por todos os estados do Brasil, né? Eu não tive em um só. A viagem para o Amapá foi a única que eu não estava com o grupo, que eu estava num outro evento, num outro projeto, não lembro exatamente o quê, mas a gente já circulou por todo o país. E aí, o sentido é muito... bom, para complementar, e eu particularmente, de 2007 a 2009, eu fiz um projeto chamado Cartografia do Teatro de Grupo do Nordeste, que foi um mapeamento dos grupos de teatro da região naquele momento, né? Então, nesse sentido, esse projeto, eu circulei pelos 9 estados, visitando grupos, entrevistando grupos. Isso rendeu 3 publicações e tal. Então, e a gente já, enquanto grupo, né, os Klaus, a gente já circulou muitas vezes pelos estados do Nordeste. E aí eu acho que, assim, né, até continuando aquela história, eu acho que, obviamente, a gente tem uma obra que vai falar disso melhor do que eu poderia falar, que é a invenção, na verdade, não só a invenção do Nordeste, né? Acho que toda a obra do Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que é um historiador, mas que era professor aqui da UFRN até há 1 ano, que ele acabou de se aposentar. Acho que ele voltou para João Pessoa. Mas é uma figura que tem pesquisado muito isso. O próprio Grupo Carmim montou um espetáculo homônimo, mas ele tenta fazer esse histórico um pouco de como é que surge, né? Porque é uma relação muito paradoxal, muito dialética, essa relação Nordeste, porque, de fato, por um lado, tem um sentido o contexto histórico que a região foi criada é um contexto de manutenção das oligarquias. Então, ele nacionalmente, acho que interessa um pouco rotular, definir, e aí tudo vira uma coisa só. É a famosa cena dos atores da Globo, né? Que é tudo a mesma coisa, que é um do lado do outro, muda, vai para Pernambuco, muda radicalmente, vai, né? E assim por diante. E, obviamente, em relação à prosódia, é só um desses aspectos. Então, acho que tem uma relação de um sofrimento histórico, né? Seca. Você vai pegar a história, é uma história muito sofrida, como a história da América Latina é muito sofrida também, né? Já que você já aponta essa relação entre as duas coisas. Mas eu acho que isso gera também um movimento de resistência muito unificado, assim, né? De muita irmandade. A nossa experiência com a América Latina, ela passa muito por isso, né? Quando a gente começa a circular, isso eu estou falando de 10 anos, mais ou menos, 10 anos, quando a gente começa, num primeiro
momento a participar dos festivais internacionais do Brasil. E aí, quando vai conhecendo os grupos de outros países da América Latina, começa a rolar uma identificação muito forte com eles. Aí depois a gente começa a circular, seja com grupo, seja a passeio, seja o que for, e aí começa a descobrir um universo de uma riqueza e começa a passar por um processo inevitável de meia-culpa, de como somos eurocêntricos, de como damos as costas para o resto do continente, de como valorizamos o que está fora, no caso do Nordeste, o que está no Sudeste, principalmente, né? O Sul, no Sudeste, e como a gente olha muito pouco para as potencialidades nossas, né? Então, a gente começa a descobrir grupos incríveis, a gente começa a descobrir mestres incríveis do teatro latino-americano e que a gente não conhece, que seriam, eu sempre falo isso, eu já falei, tive a oportunidade para alguns deles de falar pessoalmente, inclusive, né, como Miguel Rubio, Aristides Vargas, Tiago Francis, Ana Correia e tantos outros, que tivessem eles nascido em outro lugar que não aqui no quintal do mundo, eles seriam reconhecidos como Marianne Minuschini, como Peter Brook, como esses outros grandes mestres do teatro mundial, do teatro universal, né? Mas o fato é que, como não, aqui no Brasil a gente não conhece, e um outro reconhecimento é como a relação é diferente deles com a gente. A gente vira as costas para o resto do continente, mas eles adoram o Brasil, eles conhecem muito o Brasil. E aí, quando a gente começa a descobrir essas semelhanças nas dores e nas belezas, nas potências, a gente fala, putz, é isso. É esse lugar que interessa a gente, sem abrir mão do resto, do outro. É isso que eu estava falando, não é nenhum tipo de sentido corporativista, de isolamento. Da minha bolha, né? Mas é quebrar, né? É quebrar esse fluxo, que é um fluxo constante que a gente já caiu dentro dele desde sempre, né? E nesse sentido, hoje, a gente, falando mais especificamente do teatro, eu acho que hoje aqui no Nordeste a gente tem, pouco a pouco, conseguido fazer isso também, em termos nacionais. A gente tem uma cena nordestina muito forte no resto do país, as pessoas conhecem os grupos. Eu lembro quando a gente começou há, sei lá, 15 anos, mais ou menos, a circular nacionalmente, pelos festivais maiores e tal, era muito frequente. As pessoas gostavam muito, mas a gente vê que gostavam muito pelo exótico, pelo inusitado, assim, sabe? Era um grupo lá de Natal, que as pessoas nunca tinham ouvido falar que existia esse grupo, que existia teatro em Natal. Obviamente, esse é um outro aspecto fundamental para a reflexão, né? A história do teatro brasileiro, como a história de tudo, não é a história do teatro de São Paulo, um pouco do Rio e de uma outra experiência isolada. E a gente precisa escrever essa outra história. A gente precisa, né? O Gildo Ascani, que é um grupo lá do Peru, que usa uma frase da atual pesquisa deles, que essa história não nos é suficiente, né? Ou a de Chimanda, que fala que do perigo da história única, né? Então, acho que passa um pouco por essas questões de uma questão de identidade enquanto escrever que existe, porque enquanto a gente estava toda a história do teatro brasileiro que a gente aprende, não existia teatro no resto do país, né? Tinha muita gente fazendo teatro, e acho que hoje, com o tempo, a gente já começa a ter uma cena de uma quantidade muito razoável de grupos assim do Nordeste, de todos os estados, que têm um reconhecimento, que circulam. Então, hoje as pessoas já identificam, já, né, conseguem entender uma cena que é muito forte enquanto potência de linguagens, que não é só o teatro do chão rachado, chapéu de couro, né? Que pode ser também, mas que pode ser outro, que pode ser contemporâneo, porque é aquela coisa, né? Se a gente faz teatro no Nordeste, é teatro nordestino. Se você faz teatro em São Paulo, é teatro brasileiro. Como em tudo, né? Tinha aquele... Sim. Eu não vou lembrar o nome dele, canoísta baiano, que ganhou medalha, acho que no PAN, nas Olimpíadas e tal, que ele jogou uma frase dessas incrível, assim, um dia desses também, dessa coisa de que ele é um atleta nordestino, porque ele é ou baiano, mas ele nunca é brasileiro. Brasileiros são os do Sul e tal, né? Então, eu acho que, por todo esse contexto, também tem um contramovimento latino-americano e nordestino de falar
Eu sou nordestino, eu sou latino-americano, me orgulha pra caralho isso aqui, né? Porque tem tanta beleza, tanta força, né? E acho que aos poucos a gente está abrindo isso e não deixa de ser, inclusive, um movimento contra-hegemônico a essa tentativa de chapar um pouco o mundo, né? Sim. É tudo muito igual. Você vai numa loja de Padronizando, né? artesanato em Natal, em Salvador, em Cuiabá ou em Porto Alegre, 80% das coisas que você vai encontrar são as mesmas, né? Então, e a gente está falando de artesanato, o que não dizer das outras coisas, né? Que tem um pouco mais de Uhum. abrangência e tal. Então, eu acho que passa um pouco por isso, assim. Então, eu fico super entusiasmado de ouvir aí o relato do trabalho de vocês, com muita vontade de assistir quando ele estrear, porque ele está num lugar que nos interessa muito também, assim, acho que a gente está nesse mesmo lugar de pesquisa, a gente está fazendo um trabalho de rua também, estava, né, também por causa da pandemia, mas a gente também está voltando para a rua, porque a gente vem entendendo que é urgente a gente voltar para a rua, desde o golpe a gente está muito desesperado para voltar para a rua, para oferecer a nossa poética como uma outra possibilidade de discussão, já que a discussão pelas palavras está impossível no país, né? Se você ou está de um lado ou está do outro, e se você abre a boca e falou Bolsonaro, falou Lula, acabou. É briga e não tem mais conversa. E acho que a gente tem uma potência poética de proporcionar um outro olhar para a coisa, para as pessoas entenderem de um outro jeito, né? Então, fico muito feliz assim em saber desse trabalho de vocês aí. Bacana. Até pegando um pouco disso também que você estava falando, Fernando, sobre sobre ser ou não ser, né? Sobre essa polarização, esses aspectos tão extremistas e extremados que a gente vem vivendo, né? Já há algum tempo. E pensando um pouco no, no, no Hugin e Munin lá do que acompanha o Odin, né, que é o pensamento e a memória, pensando, sei lá, também no Sankofa. Eu estava ouvindo um programa aqui que começou, acho que semana passada, que é o chamado Conversa Preta, e eles estavam falando sobre essa coisa do Sankofa, né, que é essa ave que voa para frente com o seu olhar para trás. Pensando um pouco também sobre... Eu fiz um espetáculo aqui com a obra com a trilogia do Galeano, chamado Memórias do Fogo. O espetáculo era homônimo também, né? Chamava Memórias do Fogo, e ele fala sobre o quinto sol, né? Que é dentro da mitologia azteca, que é o sol do movimento, que nasce a partir de um deus, né? Purulento e fétido, que ele sobe e fica estagnado. Vão perguntar para ele, poxa, por que é que você não se mexe? E ele diz que ele quer sangue e reino, né? E esse era o quinto sol, que era o sol do tempo presente naquele momento, né? Como é que você lança esse teu olhar para trás dentro dessa trajetória tua, dessa trajetória com um grupo também, e estabelece esse paralelo dessa mirada para trás com esse olhar contemporâneo e do nosso contexto atual extremamente polarizado? Difícil essa, hein? Então, eu acho que a gente tem pegando assim, começando por nós especificamente, assim, dos clowns, a gente tem uma trajetória que ela é uma trajetória um tanto peculiar, porque a cena teatral de Natal, quando a gente começa, é uma cena basicamente amadora, né? Acho que naquele momento dá para apontar dois grupos que já eram mais longevos, que eram referência para a gente, que eram Alegria, Alegria e o Grupo Standard. O Grupo Standard existe até hoje. E alguns grupos que passaram um pouco por ali, mas a, a, a possibilidade real de fazer teatro de uma forma profissional, no sentido da subsistência, de viver do grupo, de circular nacional e internacionalmente, etc., era uma realidade que a gente não tinha. Então, como a gente não tinha esse modelo, vamos chamar assim,
Por mais que o grupo, desde sempre teve esse desejo de construir algo parecido com o que a gente acaba construindo, nunca foi uma realidade para a gente. Isso já faz, né? O grupo vai fazer 27 anos agora em novembro. E eu sou um dos 2 fundadores restantes. Eu e a Renata ainda estamos no grupo. Eu acho que viver do grupo, construir um grupo com uma trajetória como essa, não era era um sonho, não era um projeto, vamos chamar assim, né? Assim, a realidade que nos apontava era de que o teatro seguiria acontecendo como um hobby, como uma atividade secundária e tal, né? Enfim, não existia nenhuma possibilidade real, perspectiva real de que a gente conseguisse construir algo mais do que isso. Por mais que a gente sempre estivesse trabalhando para isso. E aos poucos a gente foi construindo, né? E aí eu acho que, paralelamente a isso, em um determinado momento da nossa história, também começam a vir essas transformações na política nacional em relação à cultura, né? Essa transformação desse olhar para a cultura, dessas gestões Gil e Juca, né? Da mudança de uma lógica, né? Que acho que passa por uma lógica tanto de fato, falando em governo federal, de um governo que servisse para todo o país, porque a gente tinha ali a Funarte, que era um órgão praticamente carioca, que Pronto, Fernando, acho que voltou agora. Voltou? Não, não, não. Deu uma travadinha de novo. Peraí. Tá dando umas travadinhas aqui agora. Vamos ver, vamos ver. Acho que agora voltou. Voltou? não sei se Voltou para ti? Ih, tá dando umas travadinhas agora aqui, né? É, a Finos aqui falou que não. Eu vou fazer o seguinte, Fernando, eu vou te desconectar e trazer você de novo para ver se dá uma melhora, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Isso. E aí tu entra agora de novo, que aí eu te chamo e aí a gente retoma. Isso. Sim, sim. Pronto, ele já chegou aqui. Vamos testar com ele mandando o convite agora. Foi? Não, eu não tô voltamos. te ouvindo. Ah, acho que sim. Agora, tá me ouvindo? É, dei uma... A gente foi falar aí, ó, tá vendo? Não era pra eu ter feito aquela pergunta. Travou tudo. Eita. Ah, eu tô falando aqui que não era pra eu ter feito aquela pergunta. Começou a travar tudo aqui, ó. Tá me ouvindo? Ih, rapaz, não, não. Agora foi. Acho que não. Vou te desligar aqui e te chamar de novo pra ver. Vou ver. Deixa eu vir aqui novamente. Agora. Pronto. Será que é a minha?
conexão. Como é que tá para vocês aí? Tá tranquilo? Como é que eu tô? Tá travando para vocês também? Era só a parte do Fernando? Deem um retorno. Eu chamei novamente aqui, Fernando. Isso é muito bacana, porque a gente estava falando justamente desse. Agora voltou? Agora voltou. Parece que sim. Mudei de telefone, mudei de conexão. Ai, meu Deus. O pessoal está dizendo aqui, ó, falar de memória e pensamento dá nisso. Mas você estava Voltamos, falando, né? Fernando, antes de. Acho que sim. Antes de cortar, você estava falando sobre a Funarte, né, dessa reorganização naquele momento Uhum. de um pensamento sobre a cultura e sobre a formação do Ministério da Cultura, e você estava falando sobre a Funarte. Porque aí a gente passa a ter uma Funarte, um ministério que começa a entender o Brasil de fato como uma república, né? Com uma atitude mais republicana, enfim, que atende a todo o país e tal. E essa mudança dessa lógica dessa política de editais, que hoje acho que ela inclusive chegou, hoje já faz um tempo, né? Acho que já chegou ao seu limite, acho que já se esgotou, porque ela já é insuficiente, mas durante muito tempo foi muito transformadora, revolucionária e tal, e começa a criar desdobramentos em governos estaduais e municipais e em empresas mesmo, né? Acho que o próprio exemplo aí da, da Bahia foi durante muito tempo, né? Eu sei que esse governo Rui agora desmontou tudo, mas teve uma política aí da, da Fundação de Cultura do Estado que foi revolucionária, foi modelo para o país, tanto é que, inclusive, formou, né, forjou profissionais como Carlos Paiva, como Maria Marighella, como um monte de gente que depois foi lá para o Ministério e tal, né? Então, eu acho que esse momento aí que o país passou, principalmente, vamos dizer, essa década aí, né, deixando de lado os primeiros anos, que foi um momento de, depois que o Lula virou presidente, que foi um momento de adaptação, e esses últimos anos em que a Dilma já estava completamente comprometida porque não conseguia mais fazer nada, né? Porque o golpe já estava a largos passos aí, né? Então tava tudo travado. Mas eu acho que teve uma década aí que foi muito em que a gente foi um momento histórico muito importante em que a gente conseguiu ser visto um pouco mais próximo da forma como a gente deve, de trabalhar com condições um pouco mais próximas das quais a gente merece. Então esse momento foi fundamental para o grupo, assim, calhou muito para o grupo esse momento histórico, que se não fosse isso, provavelmente o grupo não existiria até hoje, né? Acho que hoje, mesmo com todo esse desmonte, com toda essa catástrofe que a gente está vendo, já é um grupo mais sólido, então ele consegue se manter com a força que tem, né? Histórica, inclusive. E acho que essa história é uma história que a gente viu acontecendo com diversos outros coletivos aí por todo o Brasil e pelo Nordeste. Então, assim, eu acho que acho que é importante sempre a gente falar sobre esse momento histórico do país e, ao mesmo tempo, é muito triste a gente perceber esse completo desmonte que a gente está vivendo, né? Esse projeto para a cultura, né? Porque tem gente até eu entendo por que fala isso, mas eu sempre gosto de chamar a atenção quando as pessoas falam que esse governo não tem um projeto para a cultura não é prioridade. Eu acho que é o contrário, eles têm um projeto muito claro para a cultura, que é pior ainda do que não ter. Porque não ter, você Uhum. pode talvez pleitear alguma coisa, porque é uma coisa que eles não dariam importância, mas não, tem um projeto de cultura muito claro e muito perigoso, porque eles sabem a força que tem. Não é à toa que o Temer assume e acaba com o ministério logo depois, né? E aí tem todo aquele movimento das ocupações e tal. Não é à toa que o Bolsonaro assume e também acaba com o Ministério da Cultura de cara e depois fica jogando a secretaria de ministério para ministério, porque e não é à toa que a gente está sendo tão perseguido, né?
Nós, os quais passamos ano passado por um episódio terrível de censura. Então, eu acho que eles têm a plena consciência da relevância do lugar do artista na formação da identidade de um país e por isso que estão atacando tanto, né? E invertendo esse tal desse jogo de que existe uma tentativa de patrulha ideológica, não sei o que, quando na verdade isso é exatamente o que eles estão fazendo. Mas é isso, né? Assim, além de todo esse contexto mundial pandêmico que já é tão difícil para todo mundo, além do vírus, a gente tem o verme, né? Se a gente tivesse só um desses problemas, a gente já estaria numa situação muito complicada. Com os dois nem se fala. Eu acho que a nossa atitude mais importante nesse momento é em estar junto. Né? Eu acho que essa é a nossa atitude fundamental e inadiável, é a gente estar juntos. Por isso, quando eu te agradeço pelo convite lá no começo da conversa, não é só uma etiqueta, não, é de fato muito bom, tá? Um parceiro de longa data como você, que há algum tempo a gente não se via, a gente precisa estar junto, precisa aproveitar o que pode dessa experiência, desse isolamento, pelo menos isso, a gente está tendo a oportunidade de estar mais atento a pessoas que estão longe, que no meio da correria antes dessa pandemia, tinha pessoas que eu não falava há anos e que agora eu estou mandando mensagem, ou a gente está fazendo live, ou a gente está se falando. Acho que de alguma forma a gente precisa estar junto para continuar existindo, né? Que é a minha... Eu briguei muito com os meninos da outra, que aliás, acho que a gente se conheceu, acho que numa oficina promovida pela outra, né? Isso. Briguei muito com eles, entendo completamente o contexto da dissolução do grupo, mas eu dei uma bronca neles e falei, desculpa, mas eu não aceito. Esse processo vai ter que reverter. Eu não reconheço a outra como um grupo que acabou e não vou reconhecer. E um dia a gente tem que conversar sobre isso, por mais que eu entenda exatamente o contexto pelo qual eles estão passando e tomaram essa decisão, e tiveram que tomar essa decisão, que claro que não foi fácil e tal, mas eu acho que a gente precisa continuar existindo, porque quando a outra acaba, não é só, o prejuízo não é só dela, é de todos nós, né? A forma como prejudica todos nós, e eu acho que a gente está vendo isso acontecer muito, né? Mesmo que não seja uma dissolução como essa que a outra fez, que anunciou oficialmente e tal, mas o que tem de grupo pelo país, que hoje em dia é só um CNPJ, é só um nome, ou é só uma pessoa, né? E cada um está fazendo suas outras coisas, porque tem que fazer suas outras coisas para sobreviver. Nem estou falando no contexto pandêmico, até antes, né? Agora pior ainda, mas essa coisa de cada um tá tão ocupado tendo que fazer seus freelas, trabalhar em outras áreas, se resolver de outro jeito, seja em teatro ou não, e o grupo fica à míngua, isso tem acontecido direto, porque esse é o projeto deles, né? Então, eu acho que a gente precisa tá muito junto. Acho que é responsabilidade de cada um da gente, que cada um dos nossos parceiros sigam fazendo teatro, que os grupos parceiros continuem existindo, seja como é que for, e entendendo um contexto que se antes a gente fazia um espetáculo e vendia 10 mil, e agora a gente vai ter que vender por 1.000, a gente vai ter que fazer 10 apresentações enquanto a gente fazia só uma. E se eles baixarem o cachê para 500, a gente vai ter que brigar para um dia voltar para os 10 mil, mas enquanto isso a gente vai ter que fazer 20. E assim por diante, mas a gente não pode sucumbir, porque é exatamente isso que eles querem. Né? A gente não pode sucumbir, a gente precisa estar junto. Acho que essa para mim é a palavra de ordem desse momento. Nem sei se eu respondi exatamente, porque, enfim, a tua pergunta também foi tão difícil que eu fui navegando por ela aí. E provocador. Sim, não, ótimo. Ótimo, ótimo. Partir da tua percepção é muito bacana, porque acho que isso também, sem respostas, eu acho que o caminho que tu percorre do teu pensamento já encaminha também para as tuas próprias dores, né, para as tuas próprias percepções do que está acontecendo, que eu acho que é muito interessante também. E ainda nessa tua palavra, Fernando, você fala sobre essa organização ali na primeira década dos 2000, organização referente à cultura, né, a um ministério, uma organização de políticas públicas. E aí você fala também agora sobre essa questão de que os editais eles não suprem, né, eles não atendem às demandas, né, de que há um esgotamento.
Eu pergunto para ti se você percebe também. Eu vou sempre manter a pergunta nesse teor da percepção, né? Se você percebe quais caminhos, para além de talvez de uma reavaliação do modo como os editais são feitos, são realizados, se você percebe um outro caminho, qual o outro caminho seria? E aí eu já queria emendar essa pergunta com a questão de sedes, né? Nós fizemos aqui um movimento em 2015, muito difícil também, porque inclusive foi difícil de formar rede com os grupos daqui, mas reconhecendo que a sede era um ponto muito importante de manutenção e de atividade dos grupos, né? Que estão para além do realizar o espetáculo, né? Está nesse lugar do planejamento, da gestão, da produção de material, da guarda dos materiais, dos ensaios. Então é toda uma cadeia envolvida nisso. Então, só para resumir a ópera, eu queria saber se você tem essa percepção do que é que pode coexistir com a política de editais e da importância de se ter uma sede para um grupo. Começar pela segunda parte aí, me lembrou uma citação do Paulo José. Acho que isso está no DVD de um documentário do Galpão. Nos extras tem um vídeo promocional da Petrobras, assim, mas tem uma fala que eu acho muito marcante do Paulo José, que ele fala que montar espetáculo qualquer um faz, mas fazer teatro só no grupo, só em grupo. Né? E, de fato, eu acho que nesse sentido, e aí nesse contexto eu não tenho nenhuma dúvida que a questão da sede, ela é um traço fundamental para que um grupo consiga exercer. Ele não é sine qua non, obviamente que existem experiências, mas a mudança de status do trabalho de um grupo que tem sede, né, justamente pela forma como consegue se localizar. E acho que é interessante quando a gente fala em termos de sede, porque a sede ela pode ser inclusive entendida num sentido expandido. Né? Tem um grupo chamado Erro Grupo, de Florianópolis, que é um grupo que trabalha rua, numa perspectiva mais da performance, da intervenção urbana. É um grupo incrível. E eu não sei nem hoje como é que eles estão funcionando exatamente, porque eu sei que 2 deles estão na Espanha, porque uma das atrizes está fazendo doutorado, pós-doc, alguma coisa lá em Barcelona. Então, não sei como é que o grupo está exatamente agora, mas eles, durante muito tempo, pelo menos, eles não tinham uma sede física, mas eles, como tinham essa perspectiva, essa premissa da ocupação urbana enquanto sua estética, sua linguagem artística, eles também usavam as praças como espaço, como a sede do grupo, vamos dizer. Então, eles tinham um mapeamento das praças de Florianópolis, de Wi-Fi, que praças que tinham Wi-Fi gratuito, que praças que tinham ponto de luz. Então, se eles tinham que fazer projeto, eles levavam os notebooks para o meio da praça e trabalhavam no meio da praça. Ensaiavam na praça. Então, só estou falando isso enquanto um conceito mais expandido de sede, que por mais que não tenha um espaço próprio, um lugar que os abrigue, mas tem um conceito de um lugar. Eu acho que a sede talvez esteja em primeiro lugar, mais do que sendo o lugar onde se pode ensaiar e tal, que tudo isso, ou guardar seus materiais, que tudo isso dá para se fazer em qualquer lugar, a gente arranja lugares, mas eu acho enquanto um conceito desse lugar onde você se baseia, né? Nem que seja nesse sentido como do erro grupo. E aí, eu acho que todo mundo está passando por muita dificuldade. Né? A gente mesmo, ano passado, entregou a nossa sede, que era o Barracão Klaus, que era um espaço que a gente teve durante 10 anos, alugado, e foi um espaço muito importante para a cidade, porque era um espaço que a gente fazia muita coisa, muitos grupos trabalhavam lá também, alguns grupos surgiram desse espaço, né? Parceiros, alunos, que a partir desse espaço acabaram formando grupos ali dentro. E era um espaço de muita circulação de grupos de fora também. A gente fez durante 5 anos um festival e etc. E aí, tentando voltar... O que você falou? Da coisa dos editais, né? Então, eu acho Sim. que é um traço
importante da gente pensar o quanto que essa transformação no entendimento da política tá ótimo, obrigado. O entendimento foi escurecendo, a gente nem foi percebendo, né? O entendimento dessa política, desse período que a gente está falando, gerou um outro entendimento de necessidades nossas mesmo, necessidade dos grupos terem seus espaços próprios e tal. O que eu acho em relação a esse momento, quando eu falo assim que a própria lógica dos editais ela já entrou em colapso, a gente vinha começando a discutir isso quando a coisa começou a degringolar nacionalmente ali, quando o golpe começou a botar as asinhas para fora. Acho que essa era a discussão que começava a acontecer. Confesso que eu não tenho muitas respostas, até porque eu acho que talvez mais importante do que a gente pensar isso nesse momento seja a gente dar um passo atrás e pensar como reestabelecer esse sistema insuficiente que a gente já estava questionando. Eu acho que talvez hoje seja a nossa prioridade, né? Como é que a gente... Até porque essa reconstrução vai ser muito mais difícil do que a construção dela, né? E acho que, independente de qualquer coisa, todo esse golpe, desde o golpe da Dilma até a eleição do Bolsonaro e esse momento da pandemia, eu acho que ele tem nos apontado... A velha história que a gente está discutindo o tempo inteiro em todas as áreas, né? De que voltar ao normal não vai ter valido a pena, como o Krenak falou, ou seja, como é que a gente vai chegar em... Que outro lugar vai ser esse que a gente vai construir? Eu acho que a gente precisa, independente do contexto, das circunstâncias, das dificuldades que a gente sabe que vão ser terríveis, mas não tem ideia do quanto, pode ser que seja muito pior até do que a gente prevê, quando a gente conseguir voltar ao convívio e tal, eu acho que é de fato encontrar uma outra lógica. O subsídio governamental, ele é fundamental para a arte. Na verdade, ele é fundamental para todos os setores da economia, né? As pessoas caem matando em cima dessa coisa do Lei Rouanet, como se a gente usasse Lei Rouanet, mas enfim, de qualquer tipo de iniciativa de financiamento, de subsídio governamental para a cultura, só que não tem uma fábrica de sapato que não tenha subsídio, que não tenha incentivo fiscal, uma construtora que vai construir ponte que não tenha subsídio. Todas têm, tem incentivo para todos os setores, né? E se tem incentivo para os setores que tem o lucro como fim, o que não dizer para a gente em que, óbvio que não são todos os tipos de teatro, todos os tipos de manifestações artísticas, mas em geral, e falando do nosso lugar de grupo, né, em que o nosso objetivo, a gente sobreviver disso é uma consequência desejável e não um objetivo. A gente não faz teatro de grupo para ganhar dinheiro. Se fosse, a gente ia fazer outra coisa da vida, né? Seria uma estupidez fazer teatro de grupo para querer ganhar dinheiro, né? O que a gente quer é ter dinheiro para a gente conseguir sobreviver dignamente e que a gente tenha dinheiro para poder trabalhar, para poder fazer as coisas que a gente tem. Então, obviamente, dado o caráter público do que a gente faz, né, o serviço público o quanto que a gente é importante para a construção de uma identidade, né, para manutenção de uma memória e da construção de uma identidade de um país, é óbvio que o subsídio público ele é importante. Mas acho que tudo isso que a gente vem passando e a facilidade com a qual a gente perdeu o que tinha sido construído, por menos suficiente que fosse, mas como num piscar de olhos, da noite para o dia, tudo esvaiu das nossas mãos, assim, feito água, né? Liquidificou tudo, se liquefez tudo que a gente tinha. Eu acho que é uma prova de que, dentro desse contexto do caos total que a gente está, agregado com a situação da pandemia, a gente precisa reconstruir numa outra lógica. Não é abrindo mão da nossa luta para o nosso direito de subsídio público e tal, porque eu acho que a gente precisa, porque o trabalho que a gente faz ele é público, ele é importante para a manutenção do país, da nação e tal, mas não dá para a gente continuar sobrevivendo só dessa forma. E nesse sentido, eu acho que
esse período que a gente viveu de vacas médias, né, que não eram nem gordas, mas também não eram magras, eu acho que ela também nos acostumou muito mal. Isso é uma coisa que a gente vem nos Claus há muito tempo discutindo, assim. A gente, por muito tempo, eu não falo a gente dos Claus, eu falo a gente do teatro, considerar o público na nossa criação virou quase que um crime. Porque assim, não, o artista tem que criar livremente, como se considerar o público fosse abrir concessões de linguagem. E não são a mesma coisa. Você pode considerar o público fazendo uma concessão de linguagem, mas você pode considerar o público de outra forma e você deve. Se a gente não considera o público, se a gente não presta atenção no público, se a gente não entende o público como forma fundamental, a gente vai continuar fazendo exercícios de linguagem para os nossos próprios umbigos e para nossas próprias bolhas, e eu vou assistir o seu espetáculo, e você assiste o meu espetáculo, e a gente não constrói nada e perde completamente a dimensão social, política do trabalho que a gente faz. Então, nesse sentido, por mais que eu não tenha ideia da resposta quando eu falo isso, né, da parte da tua reflexão, eu não tenho ideia de para onde a gente tem que ir, qual que é o caminho. A única suspeita que eu tenho hoje, que nós dos Claus temos hoje, que a gente tem que apostar, é em ir na direção do público. E quando eu falo público, ampliar para essa bolha das pessoas que já vão ao teatro. Né? Fazer com que uma esfera maior de pessoas, e quando eu falo uma esfera maior de pessoas, continuo falando de muito pouca gente. Porque o nosso trabalho ele é artesanal. Ele não é a live dos sertanejos que vai juntar milhões de pessoas, é só eu começar uma live. Não é, a gente está com 3 pessoas agora aqui. Né? E essas 3 pessoas são super importantes para a gente discutir isso agora. Outras vão estar assistindo isso depois, que vai ficar gravado e assim por diante. O trabalho é de formiguinha, mas a gente precisa ampliar isso. E para a gente, a principal resposta nesse momento para a gente pensar é, como para vocês também, pelo que você falou, é ir para a rua. Uhum. É ir para a rua. Né? Vai ser uma construção longa, de tudo. Tudo que estão destruindo no país vai ser uma construção muito longa, muito lenta e muito difícil. O que a gente precisa é dar o primeiro passo, depois dar o segundo. Não tem, é que nem quando eu brinco, assim, quando eu falo assim, às vezes grupos que estão começando me chamam para conversar, para dar uma orientada, uns conselhos, alguma coisa. E eu falo assim, para mim o grupo pode começar a se considerar um grupo quando completa a sua primeira década de história. Em geral, isso é uma coisa que fala, putz, a gente não tem nem um ano ainda, a gente tem 2 anos. Eu falo, mas gente, só vai chegar nos 30 anos depois de completar o primeiro. Depois o segundo, depois o terceiro. Só vai chegar nos 50 anos depois de passar pelo primeiro mês. Né? O Didascani, do Peru, é um grupo que faz 50 anos ano que vem. Eles foram fundados um dia. Um mês depois eles fizeram um mês. Um ano depois eles fizeram um ano. E assim por diante. Não tem outro jeito. Né? Não significa que você vai ficar esperando a primeira década passar para começar a fazer. Não, você tem que ralar muito a cada dia até chegar. E quando chegar, você nem vai sentir que chegou. Então, nesse sentido, eu acho que esse processo de reconstrução que a gente tem, mesmo entendendo que a gente não chegou no fundo do poço ainda, que essa desconstrução, que esse desmonte ele vai ser maior ainda, a gente tem que estar fazendo todo dia. Né? Castelinho de areia, por enquanto. Né? Vai ser muito nessa pegada. Assim, constrói, vem a onda, vai derrubar. Mas se a gente para de fazer isso, não vai ter castelo de areia e vai ter um buraco. Né? Então, a gente precisa estar um pouco nisso. E, para mim, a única resposta nesse momento, sem ter ideia enquanto pensar enquanto gestão, enquanto política pública, como é que a gente propõe um mecanismo de política de Estado, para mim, nesse momento, nem dá para a gente pensar nisso. Eu não consigo sequer pensar. O que eu consigo pensar é, num país rachado como a gente está, em que não tem diálogo, e boa parte dessas pessoas, de um lado e de outro, que não são as pessoas que estão mais nos extremos, são pessoas que são completas massas de manobra, que não tem nenhuma consciência do que estão falando, do que estão fazendo, do que estão pensando, a gente precisa chegar nelas. Né? A gente precisa ampliar esse nível de diálogo. Acho que é para isso que o nosso teatro serve. E aí, me desculpe a repetição,
para mim, a primeira atitude é isso que a gente está fazendo, que você falou que vocês estão fazendo também, e que não precisa ser a resposta de todo mundo, mas para a gente é ir para a rua. Ir para a rua. Fazer com que a figura que está ali voltando do trabalho, fazer com que a figura que está ali descansando na hora do almoço, veja aquela confusão, veja aquele barulho, escute aquela música, se encante por aquele cenário, por aquele figurino, seja o que for, se interesse em chegar junto e a gente consiga minimamente despertar reflexões para que se pense de outro jeito. A partir daí, a gente vai começar a pensar numa outra lógica, que hoje em dia nem essa política de editais que a gente já reconheceu como insuficiente, a gente tem mais. Então, talvez a gente vai ter que reconstruir para o mesmo lugar antes da gente superá-la e ir para outro, né? Sei lá. Enfim, tô falando um monte de bobagem aqui, mas é o que vem na cabeça. Bacana, meu velho. Fernando, a gente está caminhando para o final. Faltam aqui 4 minutos e eu finalizo sempre com uma pergunta também, que dá o subtítulo do projeto e que vem lá muito do Krenak também, que é na tua opinião, como suspender o céu. Tá difícil, viu? Nesse momento. Tá pesado, né? Tá pesado. Mas acho que é isso, assim, me repetindo um pouco em relação ao que eu falei antes, eu acho que a gente precisa fazer junto. Uhum. O único jeito possível é suspendê-lo juntos, assim. Acho que a gente precisa efetivamente encontrar formas de estar junto. Nesse momento, como eu falei já também, aproveitar a impossibilidade do encontro presencial para a gente poder potencializar o encontro virtual, né? Se a gente dependesse, eu e você, ou o coletivo Du e os Clowns, dependesse de um encontro presencial antes da pandemia, e envolver uma logística, um gasto, uma série de coisas que hoje em dia isso está muito mais fácil. Não é a mesma coisa? Não é. As experiências online que estão sendo feitas, como a gente está fazendo também, aproveitar até para deixar o jabá. Né? A gente está com um trabalho online que a gente está muito feliz com o resultado, assim. Tem um gosto de teatro para quem faz e para quem assiste, a gente está tendo um retorno muito bacana. É o que é possível nesse momento. E a gente está fazendo para gente de todo o país, para gente de outros países da América Latina, para gente de outros países da Europa. Então é isso, assim, se é o que a gente tem, se é o que temos para hoje, vamos fazer isso e aí vamos tocar. Então acho que a gente precisa encontrar formas de estar junto, idealmente formas de estar junto de forma organizada. Se a gente não conseguir estar juntos de forma organizada, que a gente esteja junto de qualquer forma, né? Que a gente esteja fazendo live juntos, que a gente esteja se ligando, mas a gente precisa estar em conexão. Acho que é fundamental a gente estar em conexão porque o projeto de desmonte é um projeto de nos separar. Porque eu vou ter que fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo para conseguir sobreviver, para ir fazendo um bico aqui, outro ali, e nesse sentido eu não consigo mais encontrar com ninguém, eu não consigo mais me articular, não consigo me encontrar nem mesmo com o meu próprio grupo, quanto mais com as pessoas de fora. Então eu acho que a resposta primeira e urgente é essa, assim, estarmos juntos, nos encontrarmos do jeito que for e do jeito que der. Né? E aí, no contexto da pandemia, nos mantermos vivos. Parece uma bobagem, né? Uma bobagem assim, uma obviedade. Uma bobagem não, né? Mas uma obviedade, mas e a gente sabe que pode estar na próxima compra do supermercado que vai chegar aqui em casa. Né? É uma loucura isso que a gente está vivendo. Então, acho que passa um pouco por aí. Fernando, minuto final, meu velho, muito obrigado mais uma vez pela presença virtual, mas assim, potente. Te deixo um abraço muito forte daqui e vai se cuidando aí nessa loucura toda, vai cuidando aí dos seus, dos próximos. Obrigado, Saulo, querido. Prazerzaço te ver. Muita alegria mesmo te ver. Bom trabalho aí. Cuide-se também, cuidem-se todos que estão aí nos vendo, nos assistindo. E coragem para nós. Grande querida. Valeu, valeu, gente. Tchau, tchau.